Fala galera do Contramão, tudo bem com vocês? Azael aqui na área e hoje eu tô com um convidado de primeira linha, pastor abençoado, gente finíssima. Eu tô aqui com o pastor Fábio Trajani. Pastor, na benção. Que bênção estar aqui. Uma honra mais uma vez. A honra é nossa, né? Estamos aqui invadindo a casa dele terça-feira à noite. Estamos aqui. O pastor estava aqui preparando material, aí chegou o pessoal do Contramão aqui para atrapalhar ele aqui. Imagina. Mas estamos aqui bater um papo com ele, falar de reino, uma coisa que ele fala com muita propriedade, com muita paixão. Antes da gente começar esse bate-papo, vai aí na descrição, se inscreve, ativa o sininho aí, o joinha. Vai estar as redes sociais do pastor Fábio também. Show, e dá tudo uma que a gente força. vai estar falando aí dos projetos dele, que são, ó, de prima. E tem umas novidades que ele vai estar mostrando aí pra gente. Sim, sim. E aí fica no aguardo aí. Pastor, mais uma vez, obrigado por estar aqui. Tamo junto, no Contramão. demais. Fala um oi pra nossa galera aí. Fala galera, tudo bem? Graça e paz a todos. Que Deus abençoe vocês. Prazer receber vocês aqui no pedacinho da minha casa. Ó, tem até quadra aqui. Sinta-se à vontade. E esse aqui é o lugar onde a gente costuma gravar. Costuma aqui, gravar. Olha o Contramão invadindo o estúdio do pessoal. Ó. Glória a Deus. Pastor, de prontimão já vou perguntar. Teu ministério qual que é? Plenitude da Fé. Assembleia de Deus, Plenitude da Fé. Nosso pastor presidente, pastor Daniel Júnior. Vamos fazer um apelo para o pastor Daniel? Pastor Daniel, pastor, vamos gravar. Dá uma força para os meninos. Não, vou agitar. Então, vou queremos você aqui, pastor Daniel. Tá devendo essa para mim, hein? E, pastor, como é que foi a sua conversão? Você já nasceu em família cristã? Como é que foi a sua história com Jesus? Cara, minha família cristã, católica, né? Um abraço aos nossos amigos católicos, né? Vamos abaixar essa bandeira de briga que não tem nada a ver com católico. Não. Eu fui criado dentro da igreja católica literalmente. Sim. Né? Meus pais cantavam na igreja, meu pai era líder comunitário, já desde que eu nasci eles já estavam envolvidos com a igreja. E eu me afastei literalmente do convívio com a igreja muito cedo, por volta dos 16 anos, acho que até antes, cara, acho que por volta dos meus 12 anos de idade, eu tive uma decepção, olha que interessante, tive uma decepção muito grande na igreja católica com uma líder de... era tipo uma escola bíblica seria hoje, que nós tínhamos. Crisma, alguma coisa assim? Isso, algum catecismo. Sim. Tal. E eu era muito bagunçado. Eu era muito bagunçado, muito mesmo. Você que é bagunçado. Inclusive, quero deixar um abraço, porque eu lembro dela até hoje. Ela é vizinha da minha mãe, Dona Graça. Se ela ver um dia aí, que Deus abençoe a sua vida. Ela era nossa professora e eu causava demais em todas as aulas dela, todas as aulas. Aí teve um dia que ela falou assim, tem condições de você se formar, de você crismar na época. E eu lembro que eu cheguei em casa chorando, falei, mãe, eu não quero mais ir para a igreja. Por quê? Não, porque aconteceu isso, não vou mais. E realmente eu me revoltei, não fui mais e infelizmente passei um bom período da minha vida fora da igreja. Quando eu conheci minha esposa hoje, a pastora Karina, que também nós não éramos evangélicos na época, né? E logo que nós casamos, cara, eu tinha 21 anos de idade, eu cheguei revoltado, porque eu não queria mais estar lá, fiquei esse tempo fora da igreja, conheci a minha esposa, né, na época a gente começou a namorar, e algo dentro do meu coração me atraía para Cristo. E eu, como nunca tinha frequentado uma igreja evangélica, eu comecei a ter uma necessidade de me relacionar com Deus. E eu comecei a falar para minha esposa, poxa, eu preciso de algum lugar onde eu tenha um encontro com Deus, eu quero ouvir um pouco Deus, eu quero rezar um pouco, tal. Sim. E ela falou, pô, vamos para a igreja. E a gente começou a ir em algumas missas. Mas era algo muito interessante, porque eu me sentia muito diferente, o meu comportamento dentro da igreja era diferente das demais pessoas. Sim. Eu sentia vontade de fazer coisas que não cabiam no ambiente, literalmente, de chorar, na liturgia, era um negócio muito louco. E aí um amigo meu, da Adenipo, sim, falou, cara, eu comecei a falar pra ele dessa sensação que eu tava sentindo e ele, tipo, abriu um sorrisinho assim, mano, vamos na minha igreja. Aí veio aquela coisa na minha cabeça, pô, igreja de crente, não vai rolar. Já foi assim? Eu falei, não vai rolar. E eu acabei aceitando o convite dele. Sim. Fui, quero mandar um abraço pro meu amigo Alfredo. Eu tinha uma prima que já era de uma grande denominação, já estava envolvida com o trabalho e ela ministrou na minha vida há anos, eu nunca dei moral para ela. E quando esse amigo falou, eu falei, cara, eu acho que eu tenho que ir, eu acho que eu preciso
experimentar isso, porque eu tava com uma carência espiritual muito grande. Só que aí desisti, não fui. Não foi. Aí, cara, nós tivemos uma pequena crise conjugal, assim, de adaptação de recém-casados, tal, algumas dificuldades. E essa minha prima, Deus deu uma estratégia diferente para ela. Falou, pô, eu falei para ele 15 anos, ele não quis me ouvir, vou falar para a esposa. Convidou, cara, a minha esposa saiu num dia, a gente tava meio brigado, eu lembro como se fosse hoje, e ela falou assim, eu vou pra igreja. E eu falei, tá bom, vai lá. Você não vai? Eu fiquei na minha. E ela falou, eu vou, porque eu acho que eu preciso ir e tal. Eu falei, vai ser bom pra você, vai lá. É sempre bom pros outros, né? É sempre bom pros outros, né? E eu lembro que eu fiquei em casa de televisão e tal, e ela saiu. Quando essa mulher entrou pela porta da sala, ela abriu a porta, olhou pra mim e falou assim, amor, você tem que ir pra igreja. Eu aceitei Jesus e é um negócio maravilhoso. Oh, e não sei o quê. E ela tava numa luz, numa graça tão maravilhosa e realmente transbordava que o meu olho na hora abriu. Eu falei, tá bom, eu quero ir pra igreja. Agora? Não, amanhã a gente vai. E foi assim, cara, no dia seguinte a gente foi e ela falou, e aí, como é que é? Tá? Ela falou assim, vai ter uma hora que o pastor vai falar quem quer aceitar Jesus. Aí é a hora que você vai lá na frente. Aí eu falei, não, beleza, eu vou esperar. Cara, eu não lembro que o cara pregou, eu não lembro o que ele falou, eu não lembro de nada, eu lembro que eu ficava ali, cadê meu? E aí, quando é que ele vai falar? Calma, ele vai falar. Porque a graça já tinha me alcançado através dela naquela hora. Sim. Foi algo extraordinário. Quando ela entrou na sala com a presença do Espírito Santo, o Espírito Santo me convenceu. Você precisa estar comigo. Ali você já aceitou? Ali, no meu coração, ali eu já tinha aceitado a Cristo. E aí eu queria formalizar, né? Então, quando o pastor deu a orientação, dizendo, agora, irmãos, eu queria fazer um momento aqui especial, porque Deus fez tudo isso aqui pra você e tal. Quem aqui ainda não aceitou aquilo? Não, cara, eu fui o primeiro a levantar, correr pra frente, e quando eu achei que nada de diferente iria acontecer naquela noite, que eu achei que era só uma formalidade mesmo, eu fui surpreendido com um poder sobrenatural que me envolveu diante daquele altar, e foi maravilhoso, cara. Eu não me lembro o nome do pastor, eu não me lembro o que ele falou naquela noite, mas eu me lembro que o Espírito Santo me envolveu, e até aqui o Senhor tem me sustentado, graças a Deus, já fazem 15 anos. 15 anos, Estamos aí, graças a Deus. Glória a Deus. Tem sido uma benção. E depois essa igreja que você aceitou Jesus, você continuou quanto tempo nela? Você foi para uma outra igreja? Eu aceitei Jesus nessa igreja mega. Sim. E realmente o relacionamento com os pastores em igrejas mega é mais difícil. Tem, claro, tinha uma equipe de obreiro que nos atendia e tal, mas o novo convertido, ele sente muito essa necessidade de estar junto, com quem fala com ele e tal. E como muita eu não, dúvida, né? E assim, eu era um cara muito sedento, eu queria saber o que estava acontecendo comigo, o que estava acontecendo com a minha esposa, por que a gente estava sentindo tudo aquilo, por que eu não conseguia entrar naquela igreja e eu não conseguia parar de chorar, o que era aquilo tudo. E eu não tinha muita proximidade quando um outro amigo me convidou para ir para uma igreja. Ele falou, cara, vai lá na minha igreja, uma igreja pequenininha, vou te apresentar meu pastor e tal. Inclusive, quero mandar um abraço. Posso? Por favor. Mandar um abraço, pastor Olímpio. Talvez ele nem lembre de tudo isso, mas esse tempo atrás eu tive o prazer de encontrar ele, abracei ele na rua, lá da comunidade do Evangelho Vivo, da Ser Vivo, meu amigo Edson. E a galera, minhas cunhadas estavam começando também a ir lá. Sim. E a gente foi, cara, e foi assim... se o meu encontro com Cristo aconteceu lá na Igreja da Graça, né, nessa igreja muito maior e tal, a minha primeira experiência com o Evangelho, né, com a convivência entre os cristãos aconteceu ali na Ser Vivo. E foi a primeira vez que eu tive vontade de ser igual a alguém, simplesmente pela maneira com a qual aquela pessoa me tratou. Eu cheguei ali, eu fui tão bem recebido pelo pastor Olímpio, eu fui tão bem tratado, eu fui tão amado por ele nos poucos meses que eu fiquei ali, acho que foram 2, 3 meses, mas foi o suficiente para eu chegar e falar para minha esposa, eu lembro como se fosse hoje, cara, a frase assim, eu falei, amor, eu quero amar as pessoas igual o pastor Olímpio me amou. Eu quero poder um dia ser um ser humano melhor para as pessoas, porque assim, não é possível que esse cara gosta de mim dessa maneira
assim, eu nunca fiz nada pra ele, nunca dei nada pra ele, nunca ofereci nada pra ele. Eu tava tendo as minhas primeiras experiências com o amor de Cristo, literalmente, cara. E aí, com o tratamento do pastor Olimpo e tal, aí você ficou lá com ele, mas depois você foi pra outro lugar depois? Eu fiquei em pouco tempo, porque assim, o início da minha vida cristã foi muito intenso. Eu aceitei Jesus, como eu falei, num momento assim de pura graça. Amém. Né? A minha esposa entrou em casa cheia do Espírito Santo, cara, e eu falei, eu quero isso aqui, que você tem? Dá um pouco aí, eu quero isso aí, eu quero ver isso aí. E eu fui pra igreja e eu vivi aquilo muito rápido. Amém. Aí eu fui pra essa outra igreja a convite de um pessoal e me senti mais em casa, era um contexto menor, eu acho que me assustou menos e me fez querer estar mais perto das pessoas. E eles, logo que eu cheguei, pastor, o que você faz? Pastor não, que não era pastor, né, claro. Fábio, o que você gosta de fazer? Já era, né? Eu já tava lá guardado. Eu já tava no plano. O que você faz? O que você gosta de fazer? Eu falei, cara, eu toco, eu canto, eu gosto de cantar e tal. Bom, então, vem no sábado que vai ter um culto de jovens aqui e você canta com a gente. Eu falei, canta o quê, cara? Não sabia nenhuma música da igreja, né? E aí eu lembro que eu fui, cara, e foi maravilhoso, comecei aquilo tudo. Só que Deus já tinha um projeto de nos envolver com a obra e eu sou grato a cada uma dessas denominações que fizeram parte da minha história, né, da minha conversão e tudo isso. Mas era simplesmente um estágio, eu entendo que era uma preparação para você chegar até a plenitude onde você está hoje. Exato, né? exato. E quando você chegou na plenitude, como que você assumiu a parte dos jovens, assim, como que foi o seu envolvimento com os jovens para chegar até lá? Na verdade começou até um pouco antes. Quando eu saí da Ser Vivo, assim, não me desliguei da igreja, não teve nada disso. Na verdade, sim, eu também, a convite de um outro amigo, fui e conheci a igreja na qual eu fiquei muito tempo, foi o Bom Retiro, né? O pastor Marcos Rodrigues aqui em Mogi, o pastor Jabes Alencar em São Paulo, tive uma história muito bacana lá. Fui consagrado diácono nessa igreja e tive a minha primeira experiência com jovens lá. Minha primeira experiência com jovens lá. Participei da fundação do Juct na época aqui em Mogi. Olha que isso legal. Há muito tempo atrás. Pessoal do Juct, queremos vocês aqui. Né? Tive junto com eles nos primeiros encontros e tal, foi bem bacana, mas foi bem rápido. Bem rápido, mas foi muito intenso. Legal. E eu me tornei professor de escola bíblica de jovens naquela época. Fiquei uns 7, 8 anos lá, trabalhei em inúmeras áreas da igreja. Quando uma direção de Deus mesmo, no monte, negócio profético, Deus falou uma frase específica a mim e a minha esposa, simultaneamente, em lugares totalmente diferentes. Olha. E quando nós nos encontramos, a gente se encontrou assim, tipo assim, chorando, tremendo, falando, cara, Deus acabou de falar uma coisa comigo e tal. E ele falou, então fala o que ele falou, porque ele falou comigo também, eu quero te contar. E eu falei, Deus falou isso, isso, isso. Ela falou, ele acabou de falar exatamente a mesma coisa no meu coração. Olha. E a gente entendeu que era o momento de Deus para a nossa vida. E ele nos semeou nessa terra onde a gente está, já vai fazer 8 anos agora, 9 anos vai fazer, na plenitude da fé. Amo minha igreja, amo meu pastor. Cara, tenho uma gratidão imensa por todos os pastores que cuidaram de mim até agora. Mas eu entendi que o propósito de Deus se cumpriu na minha vida quando eu cheguei na plenitude da fé. Sim. Com relação à obra de Deus em si. Acho que tudo foi um aprendizado, uma maturidade que Deus estava gerando. E aí eu cheguei na plenitude da fé, com pouquíssimo tempo também que estávamos lá, aí já éramos pastores, né? Chegamos lá. Ele chegou lá consagrado pastor, né? Já éramos pastores. Na antiga denominação nós éramos pastor adjunto. Sim. Em período probatório. Chegamos na plenitude da fé e o pastor Daniel já conhecia, a origem dele também era a mesma igreja e tal, e nos recebeu, nos autorizou pastores e posteriormente nos consagrou ao pastorado. Então eu tenho uma ligação ministerial muito forte com a plenitude da fé. Foi a igreja onde, de fato, o nosso ministério pastoral iniciou. E aí, cara, dirigimos algumas igrejas. Sim. Biritiba Mirim, Mogi, sede em Mogi, dirigimos alguns trabalhos. E por onde nós passávamos, sempre reunia-se muitos jovens. Nós somos um casal jovem. Embora os meninos falam que a gente... Pastor, você não é até mais tão jovem. Cara, eu tô jovem. Eu não vou falar minha idade, mas eu tô jovem. É jovem, sim, é jovem. E aí a gente sempre reuniu muitos jovens, né? Lideranças jovens se aproximavam muito da gente. E há
há 2 anos e meio para 3 anos atrás, eu estava dirigindo a nossa filial lá no Jardim Camila, próximo da sua casa, inclusive. Glória. Estava dirigindo a igreja lá, bastante jovem na igreja, uma galera. Tinha feito um trabalho sensacional em Biritiba, com a graça de Deus, numa igrejinha pequena para 70 pessoas, batizamos mais de 40 pessoas ali no Cruz das Almas. Olha só. Um trabalho sensacional, muitos jovens nós ganhamos lá. E cheguei em Mogi, fiquei 1 ano na igreja do Jardim Camila, e essa igreja onde a gente tinha dirigido lá, a nossa filial de Biritiba Mirim, Cruz das Almas, fez um culto de jovens lá e me chamou para pregar. E eu fui, a gente prega praticamente todo final de semana e tal. Fui para a igreja, quando eu cheguei lá, cara, eu senti algo muito diferente. Entrei na igreja e tinha algo diferente acontecendo. 90% da igreja, filhos na fé, pessoas que a gente ganhou para Jesus ao longo da caminhada lá. E me posicionei no lugar onde eles me colocaram, eu e minha esposa, a pastora Karina, a gente conversando e tal. O culto começou, cara, uma adoração extraordinária, o céu se abriu na igreja e Deus falou comigo: você precisa se consumir por essa geração. Amém. Deus falou dessa forma. E eu falei: amém, Jesus, eu tô aqui para... Não, você não está entendendo. Você, de hoje em diante, nunca mais vai fazer outra coisa senão cuidar desses meninos para mim. Você vai entregar a sua vida a partir de agora, o seu propósito, o centro da minha vontade para você é isso. O chão literalmente saiu debaixo dos meus pés. Eu tento contar isso às vezes em testemunho e tal, e as pessoas ficam assim: cara, mas como assim? Literalmente, a sensação do piso da igreja sumiu. E eu me senti flutuando, segurei no braço da minha esposa e me apoiei, ela olhou pra mim e eu falei: não fala nada, só ora. E a gente foi envolvido por uma atmosfera do céu, do céu. E eu fui pro altar pregar com essa sensação, me apoiei no altar e passei o culto todo sem sentir o chão debaixo dos meus pés. Cara, no final da ministração, quando eu chamei a igreja pra frente, nós ficamos mais de 1 hora em adoração e a galera no chão, e foi um negócio sensacional. E eu saí dali, liguei pro meu pastor, falei: pastor, Deus falou um negócio muito diferente comigo, cara. Eu preciso falar com o senhor. Naquela noite nós tivemos um sonho, eu e o meu pastor. Olha. Nós tivemos um sonho. E era um grupo de jovens num quarto orando, né? E eu acordei de madrugada orando a Deus e tal, voltei a dormir, tive um novo sonho com 6 bolas de fogo reunidas, pequenininhas assim, e uma bola de fogo no meio, 7 bolas de fogo. No outro dia de manhã, eu liguei pro meu pastor, falei: pastor, eu tive um sonho assim. Ele: cara, você tá na sua casa? Tô. Eu falei: tô indo aí. O pastor Daniel chegou aqui, tava eu e a pastora Karina, e falou: primeiro, eu tô orando já há alguns meses, pedindo a Deus que um casal de pastores seja despertado para cuidar dos nossos jovens. Né? Nós tínhamos líderes de jovens e tal, mas ele falou: eu quero um casal de pastores trabalhando com os jovens. E eu tive o mesmo sonho que você. Eu vi a mesma coisa que você. Então, foi uma confirmação profética. Daquele dia em diante, nós ainda começamos a orar. Vamos orar, mas foi uma série de confirmações naquela semana. Na semana seguinte, nós oficializamos a nossa saída da igreja que estávamos dirigindo. Já marcamos a data de despedida da igreja para começar o trabalho com o JVP. Sim. Que é o Ministério de Jovens da Igreja Plenitude da Fé, Jovens Viver a Plenitude. Quando eu sentei no meu computador, em uma noite, Deus me deu o projeto inteiro, que nós trabalhamos já há 3 anos, conferências, o nome das conferências, tudo que nós iríamos fazer, Deus me deu em uma noite. E eu sentei de manhã com a minha esposa e a gente começou a compartilhar ideias. Cara, e graças a Deus, já são 3 anos que estamos... retornamos ao trabalho com os jovens, né? Nunca deixamos de trabalhar com os jovens, agora sim, exclusivamente com eles, a mando do Pai. E é isso aí, JVP Movement. E quais são as novidades do JVP para 2019 agora, hein? Cara, já estamos no meio do ano já, mas tem muita coisa para acontecer. Tem. E assim, nós dividimos o nosso trabalho em 2 períodos mesmo, né? Sim. Os 2 semestres do ano. Assim que nós iniciamos o trabalho com o JVP, Deus nos deu uma direção e nós começamos 2 eventos por ano. Nós fazemos 2 eventos por ano, 2 grandes eventos por ano.
que é o BES, a Busca do Espírito Santo, que acontece em janeiro. Sim. Né? E que esse ano de 2020 vai acontecer na Semana do Carnaval, por uma direção de Deus. Amém. Né? Vai ser na Semana do Carnaval. São 3 dias de evento. É uma conferência de 3 dias. Já teve com a gente o pastor Fred Figueiredo, Rocha Eterna, pessoal do Matheus Brito, já teve com a gente, cara, nem lembro, mas muita gente boa. Salvaon tá sempre com a gente. Sim. Eliezer de Tarsis está com a gente. Enfim, uma galera, né, desses 3 anos, já foram 3 conferências. Agora vai ser a 4ª em 2020. E nós temos a conferência Imersão, que acontece todo mês de julho. Mas que esse ano, por estarmos com o BES agendado provavelmente para março, para não termos um intervalo muito grande entre as 2 conferências, o Imersão desse ano vai para outubro. Então ele vai para a primeira semana de outubro. E eu quero participar da Imersão. Vamos estar junto. Gente, depois vai estar aí nos links, né, na descrição, as nossas redes sociais. Sim. Todas as inscrições hoje a gente faz diretamente na nossa sede, ou através das redes sociais. Você entra em contato, tem uma equipe gigante, a gente tem bastante, graças a Deus. A Seara é grande, mas Deus tem enviado os trabalhadores, né? Temos uma equipe muito grande que trabalha junto. Então a pessoa acessando a rede social vai estar já vai tudo todas as explicando como ela participar, as inscrições, você pode fazer inscrição, você paga cartão de crédito, do jeito que você quiser, boleto, ou vai direto na nossa sede. Nós temos culto todo sábado, né? Sim. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso. E você faz a inscrição lá. São 2 conferências ao longo do ano. Você não pode ficar de fora. O Imersão, ele começa às 3 da tarde e vai até às 10 da noite. São 3 ministrações. Na última a gente teve Nicolas Valdez, do Movimento Avivalista. Um abraço para ele. Então, fica com Deus. Pastor Fred Figueiredo, Rocha Eterna. E eu, ministrando, e o pastor Daniel. Foram 4. Tem um grande amigo meu, missionário Davi Lessa, carioca, jogava no Santos, está lá em Santos, com uma igreja trabalhando, um trabalho maravilhoso também chamado Garra Jovem. Sim. Um trabalho fantástico lá, teve com a gente. Cara, e essa direção de Deus com as conferências, ela... a gente estava até falando um pouco antes da entrevista, falando um pouco sobre isso. Teve um propósito muito... A gente, por muito tempo, quando nós começamos com o desejo de realizar os eventos, começamos o planejamento e tal, tudo aquilo, vem sempre as sugestões de quem quer estar na conferência, os próprios líderes que trabalham com a gente, pô, traz fulano, tá. Cara, a gente tentou a agenda de um monte de gente, né? Tentou a agenda de um, cara, nunca dava. E aí Deus falou comigo, se você se mover pela necessidade, você não vai caminhar por propósito. E eu comecei a orar e pedir a Deus, eu quero que estejam conosco nas nossas conferências pessoas que têm o mesmo propósito de estar na conferência com a gente, realizar a mesma coisa. Sim. Eu não quero ninguém aqui só para divulgar trabalho. Sim. Eu não quero ninguém aqui só para promover ministério. Eu quero pessoas que de fato caminham pela base do Ministério JVP, que é influenciar uma geração a viver a cultura do reino. A nossa base, a nossa estrutura está firmada nessa verdade. Viver intencionalmente promovendo a cultura do reino, cara. Amém. Não tem. Então, assim, o cara tá estourado, a música do cara é uma bênção, tal. Então, mas o propósito dele é influenciar uma geração a viver a cultura do reino? Encaixar com o nosso? Não, o propósito do cara é, então deixa ele lá. Deixa ele lá bombando, a gente traz quem quer, deixa ele lá, a gente traz quem quer. E para esse ano, quem vocês têm em mente? Esse ano nós já estamos... Spoiler não vamos dar. Já ia falar. Entrar nas Embora, se eu falasse aqui, a Luane, que é a coordenadora da parte de agendamento, ela já ia me pegar. Porque ela que cuida assim, cara, graças a Deus ao longo do tempo... já tá fechado já que não participar esse ano? Não. Tá alguns já, uma parte já. Os preletores, eu costumo geralmente, um ano antes, já começar a entrar em contato com a minha equipe, que faz o agendamento, pra gente já ir sondando. Eu passo uma lista pra eles, e falo, bom, essa galera aqui, eu tô orando a Deus, esses caras têm o nosso perfil, seriam interessantes estar com a gente, tenta pra esse pessoal. E eles vão me dando feedback de quem tá com a agenda ou não. O pessoal do louvor, a galera que vem para fazer o som, geralmente a gente não tem mudado muito, até por uma questão de propósito. Nós temos o nosso ministério, sim, que sempre está junto, que é o JVP Adoração, né? o Plenitude Adoração, sim, e o JVP Sound, que é o louvor do Ministério de JVP. E aí tem uma galera que a gente não consegue, por mais que a gente, às vezes, não, vamos trazer outras pessoas, até para dar oportunidade de outras pessoas conhecerem o trabalho,
mas a gente acaba sempre aliançando com a mesma galera, entre aspas, né? O Matheus Brito é um parceiraço, tá sempre junto. Gravamos com o Matheus também. O pessoal do Salvaon, cara, Filipinho, a galera toda, tá sempre junto. Rocha Eterna, Atraídos pelo Fogo. Um abraço pro pessoal do Rocha Eterna, gravei com eles também, foi uma benção. Enfim, mas vai vir novidade por aí, glória. né? A gente tem as conferências como um projeto mega, porque a gente conseguiu reunir. Nesse ano agora de 2019, a nossa conferência BES reuniu mais de 890 pessoas, cara. Olha que legal. A gente faz ao longo de 3 dias, né? E são inscrições individuais e tal. E a gente faz um trabalho assim, social muito forte. Então toda a renda das nossas conferências é diretamente investida em trabalho social. Amém. E tem que ser, né? O papel da igreja. Não tem outro porquê. A gente não faz conferência para arrecadar valores. A gente faz conferência para divulgar aquilo que o próprio Deus colocou nas nossas mãos como propósito da igreja, e nós aproveitamos o movimento da igreja, a igreja viva, se movendo em prol do conhecimento, e usamos desse movimento da igreja para impulsionar o trabalho social. Legal. Pronto, é o que a gente faz. E por falar em trabalho, falar em divulgação, eu vi que você tem uns materiais aí para mostrar pra gente. Eu tenho alguns materiais aqui. Coisa fina, não, hein? Coisa top. Pena que não inventaram ainda a textura, né? O cara não consegue sentir a textura. Mas eu consigo. Então, assim, a gente tem a JVP Store, né? Ainda está em processo de desenvolvimento, porque a gente cadastra produto com frequência, chega material novo, aí tem pulseira, colar, boné, camiseta, tem os livros, as bíblias, um monte de coisa. Tem a Débora, que é a nossa responsável comercial, que cuida de todos os stands que a gente vai, eventos, lugares que eu vou pregar, alguma coisa, a gente leva o material. Sim. E o Jackson, que é um outro rapaz também que trabalha com a gente lá, é baterista também do JVP Sound, e me ajuda muito nessa parte comercial. Ele está desenvolvendo já a parte online, para a gente ter a JVP Store, pra você poder comprar de qualquer lugar do Brasil. Às vezes algumas pessoas falam que a tecnologia é ruim se você usar errado. A tecnologia é uma ótima, ferramenta de evangelismo. Para quem trabalha como a gente, assim, com esse intuito de divulgar o reino, de influenciar as pessoas a ver o futuro do reino, rede social é uma ferramenta fundamental. Você chega muito mais rápido e mais longe de onde você poderia ir, né? Então, uma das novidades agora para esse ano é a JVP Store, que vai sair, vai subir ainda. Agora nesse segundo semestre a gente vai para cima com tudo, para já subir a nossa loja, para você ter acesso, porque na loja física, na igreja, o pessoal... Cara, graças a Deus, tudo que vai, o pessoal consome com bastante... E esse também que vocês vendem também vai para ação social? Tudo né? que a gente faz está sempre voltado a desenvolver o trabalho social, claro, subsidiar os eventos da igreja, né, do ministério, custo, né? Porque tudo, cara, a gente para gravar um vídeo tem que ter um tripé, tem que ter uma câmera, tem que ter... Eu sei. Então, mas a grande maioria está voltada para discipulado, que diretamente está envolvido com o trabalho social. Vou falar um pouquinho sobre 3 projetos que a gente tem, mas deixa eu já mostrar aqui. Aqui são bíblias que chegaram aqui pra gente agora, bíblias novas. Deixa eu mostrar aí pra vocês. Aqui, inclusive assim, gente, tô mostrando essas porque já esgotou todas. Então assim, só pra deixar claro, já tem dono essas aqui, mas tem essas capas, tá? Eu pensei que ia pegar uma pra mim, olha só. Essa aqui, por exemplo, é minha pessoal, minha bíblia e tal. A capa bonitona. Essa é da pastora Karina, que eu peguei ali, ela tá numa reunião lá e eu falei, deixa eu pegar. Pastora Karina, fica tranquila, tá? Não vai vender não. Não vai vender não. E essa aqui, cara, é interessante que essa aqui vai ser agora, essa semana, vai ser sorteada para as meninas que fazem o curso Belas, né? Que é um curso desenvolvido pelo Ministério JVP para jovens e adolescentes, né, para as moças. A pastora tem um trabalho sensacional com elas. Aqui atrás está aqui, ó, 1 João 4,14. Deus enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Essa vai ser sorteada lá. Essa vai ser. Tem dono, hein? Uma coisa que as pessoas perguntam bastante, pastor, qual que é a versão que vocês usam, as Bíblias do JVP e tal? Essa aqui é a NAA, Nova Almeida Atualizada, uma linguagem bacana, simples. Fácil de entender. Muito fácil de entender. E são Bíblias bem bacanas, cara. Tem... Depois você entra no Facebook, lá do JVP, você vai conhecer melhor. Aí você vai conhecer melhor lá. Eu acho que lá também já tá o valor, tal, que eu não lembro. Eu até falei, você perguntou, não sabia o valor certinho. Aí você entra lá, mas é barato, gente. É barato. Vai lá. É barato. Não vai se arrepender, não. Coisa de crente. Né? Ajuda a gente lá. Estamos caminhando para a reta final. Quais são os projetos que você quer falar? Bom, a gente tem... o JVP hoje, ele tem 4 pilares fundamentais. Sim. Que nos sustentam em cima da maior verdade que nós vivemos, que é influenciar
a nossa geração vive a cultura do reino. Quais são esses 4 pilares? Primeiro, trabalho social, obra missionária, segundo, obra missionária, discipulado e evangelismo. Esses pastor, mas evangelismo, missões e trabalho social, não é a mesma coisa. Né? Eu já falei isso, o pessoal pensa que é a mesma coisa. São coisas bem diferentes, então a gente trabalha em cima desses 4 pilares que são a base do Ministério JVP. Trabalho social, discipulado, missões e evangelismo. Né? Esse trabalho muito, muito focado. Então, a gente desenvolveu alguns projetos, Deus colocou no nosso coração, e eu costumo falar com os meus líderes, os discípulos diretos, né, que a gente tem um grupo mais próximo, que vai multiplicando essa liderança, que tem um segredo, cara, em você desenvolver um projeto que vai ser amado e respeitado pelo outro. Sim. E eu costumo fazer uma ligação com um filho, literalmente. Né? Para que um filho seja gerado, é necessário que haja uma intimidade entre o casal. O casal, num ato de intimidade, gera um filho. Então eu acredito muito que os projetos do reino precisam ser gerados em intimidade, em comunhão íntima. Porque a responsabilidade vai ser igual. Agora, se eu gero um projeto, eu às vezes aconselho alguns líderes que me procuram, pô, pastor, como é que a gente faz para crescer no Ministério de Jovens? Eu falo, cara, o segredo é a intimidade e a comunhão com os seus liderados, porque se eu gero um projeto no meu coração, não produzo isso em intimidade com um outro líder e tento depois só passar para ele a responsabilidade de cuidar de algo que eu gerei, tipo assim, o filho é meu, mas eu quero que você cuida. Toma, cria. Cria aí. Não funciona. Então, não vai ter. A gente gera tudo. Às vezes a ideia é de a ideia às vezes é minha, é da pastora. Sentamos com a equipe, conversamos, entramos em oração, absorvemos a ideia de todo mundo para que eles entendam a responsabilidade de gerar. Isso é fundamental. Isso é uma ferramenta que a gente não abre mão. E aí dentro dessa proposta nós temos 5 projetos. Né? Um deles eu já acabei de falar aqui, que é o Belas, né? Belas aos Olhos de Deus, que é um trabalho sensacional que a pastora Karina tem feito, cara, que tem ajudado muitas jovens, né? São salas que a gente reúne o pessoal na igreja, todas as quartas e sábados. É um discipulado para meninas, adolescentes, casadas ou não, com filho, sem filho, crente, não crente. O importante é que elas estejam lá. A gente tem salas exclusivas para filhas de pastores, que é muito importante. Então a pastora tem feito esse trabalho. É impressionante o número de jovens que têm se recuperado de depressão, de situações assim. Já para a gente trabalhar, sim, que é fantástico. Importante, né? apoio. Né? Nós temos também, além do Belas, nós temos um trabalho chamado JVP Joy, né? Que é alegria, que é um trabalho que a gente faz com os doutores palhaços. Esse é o queridinho da galera, literalmente, né? A igreja ama. Inclusive eu tenho um vídeo gravado aí, você não assistiu ainda, assiste com o pessoal da Trupe do Riso. Show de bola. Que faz um trabalho de humanização, vai nos hospitais levar alegria. Isso é fantástico, eu acho demais. Eu não tenho preparo emocional. Eu já falei até na outra, eu não tenho preparo emocional, mas eu admiro demais esse tipo de trabalho. É muito bacana. E assim, a pastora Karina, junto com a equipe dela, coordena o Belas, né? E eu tenho um casal muito abençoado, que é o Nicolas e a Marissa. São filhos na fé também, que a gente tem cuidado há muitos anos, que hoje coordenam o trabalho do Joy, né, do JVP Joy. Nós já estamos cadastrados em vários hospitais da região, Mogi, Suzano, Poá. Recentemente conseguimos no Hospital de Ferraz de Vasconcelos também. A gente tem trabalho em asilos e orfanatos. Legal. Então, a gente enviou os nossos líderes para treinamento, eles fizeram vários treinamentos, se capacitaram. Quando eles se formaram doutores do riso, nós fundamos um curso do JVP. Então o Joy hoje ele já formou mais de 40 professores, né, mais de 40 doutores, né, como eles falam, e tem sido um trabalho sensacional. Inclusive, agora no próximo mês mês passado agora teve turma se formando, formamos mais 20 pessoas, depois também nas inscrições você vai poder fazer. Corre atrás desse trabalho que vale a pena. É muito bacana. Então a gente já tem mais de 40 pessoas formadas, e não conseguimos mais contar quantas pessoas a gente alcança através dessas 40 pessoas, fora já a liderança que se formou antes do curso. Né? Então nós temos um trabalho muito bacana. Então, JVP Belas aos Olhos de Deus, JVP Joy, o JVP Cid, que é a nossa companhia de teatro. Graças a Deus já tivemos a alegria, o prazer e a honra, né, de levar a palavra de Deus ao Teatro Vasques recentemente. Olha, com a apresentação
da nossa líder, né, que é a Luane, uma menina sensacional. Um abraço. Um abraço, Lu. A Lu coordena um trabalho sensacional. E o propósito não é apenas uma companhia de teatro. Embora a gente já tenha algumas peças escritas pela própria liderança, a Lu escreveu algumas peças e tal, mas nós temos um projeto, além de levar a palavra através do teatro, de discipular as pessoas que estão conosco no teatro. Sim. Então, muita gente vem, vou só ensaiar e fazer um teatro. Não, mas nós temos um trabalho espiritual muito forte com quem chega. É o preparo. É o preparo, é o discipulado e tem sido sensacional. Então, glória a Deus. Esses trabalhos têm fluído de uma forma espetacular, têm trazido muito crescimento. E eu coordeno hoje, além dos trabalhos gerais, né? Eu coordeno também o JVP Feeling, que é o nosso trabalho de missões urbanas. Não, isso aí não pode faltar, né? Esse daí é o xodó quase, né? Agora, nessa época, agora começa a esfriar, a gente já começa com doação de agasalho. A gente faz especificamente um trabalho com moradores de rua. Sim. E pessoas com dependência química. Hoje a gente tem atendido uma galera. Agora, a partir da próxima semana, a gente já retoma com as visitas na rua. A gente tem um trabalho com algumas casas de recuperação, que a gente tem dado apoio. Gente, eu vou fazer um apelo aqui. Assim... Contramão tá aqui para isso. É muito bonito a gente se reunir e fazer um sopão e tal, mas eu tenho aprendido que o trabalho social ele não pode ser mantido apenas com momentos de empolgação. Ele precisa de estrutura, ele precisa de alguém sério, comprometido. Eu costumo dizer que se você se compromete com missões, você precisa entender que você vai ter que doar um pouco de você. Né? Missões não é uma função que você vai ali, te bate seu cartãozinho de segunda a sexta. Não. É 24 horas, é você tem que viver aquilo. E a gente tem feito esse trabalho aqui na cidade de Mogi, Biritiba também. E o que a gente fez? A gente uniu todas as nossas frentes ministeriais, todos os subprojetos do JVP em prol de missões. Então, o Joy faz missões, o CID faz missões, o Belas faz missões, seja com doação de alimentos, seja com arrecadação de agasalho, seja com uma visita numa comunidade carente, que a gente faz bastante esse trabalho. Na última Páscoa agora a gente fez um trabalho sensacional no Conjunto Jefferson, aqui, sim. Né, Parque São Martinho. Sim. E lá em Biritiba... Esqueci o nome do bairro. Um bairro carente lá em Biritiba, foi sensacional. O pessoal foi. É muita coisa. Nós alcançamos mais de 600 crianças. Olha só. Com doações e tal, levamos chocolate pra meninada e foi muito legal. Alegria. Então, são esses os projetos que a gente toca, esses são ininterruptos. Só isso? CID, Joy, Belas, Feeling, e é isso aí. É isso aí. É isso, a gente trabalha todos os dias. E, claro, o que a gente é o nosso alimento, o nosso pão semanal ali, que é o nosso culto de sábado. Amém. Todos os sábados às 19 horas. Posso dar o endereço? Por favor. Rua Coronel Santos Cardoso, 320, ali pertinho do Colégio Adventista, entre o Adventista e o Objetivo. Tá ali a nossa sede nacional Plenitude da Fé. Todo sábado, 19 horas, culto JVP. Tem sido uma bênção lá. Gente, você viu que não para, não para, o negócio é corre. Eu estive aqui hoje com o pastor Fábio Trajani, da Igreja Plenitude da Fé e do JVP Movement. É assim que fala? Isso aí. É que eu sou... Movimento Jovens Vivendo a Plenitude. Anotou aí, né? Quer conhecer, vai estar tudo na descrição aí, tudo que ele passou, Show. Tudo que ele falou, você vai aí na descrição agora, vai clicando aí, conhecendo. E quem sabe você pode fazer parte dessa equipe aí, trabalhar para Jesus e fazer parte desse movimento aí que está mudando o Mogi das Cruzes e vai mudar o Brasil Amém. E por aí. Amém. Ok? Gente, quer deixar um recado, pastor? Quero sim, cara. Nós fizemos um trabalho muito intenso nesse primeiro semestre. Sim. Contra a depressão. Né? No meio dos jovens e tal, a gente tem visto... acho que nunca foi tão intenso, né, meu? Esse mal, esse câncer mesmo no meio da sociedade. E nós vamos continuar agora nesse segundo semestre. E um sábado por mês nós teremos um culto específico sobre saúde emocional, onde nós vamos tratar com muita seriedade essa questão da depressão e tal. E eu quero fazer o mesmo apelo que eu tenho feito na igreja todos os dias, na rádio e por onde a gente passa. Se você conhece um jovem que está passando por um momento difícil, ou se você que está ouvindo a gente, vai assistir a gente aí na sua casa, onde for, você está se sentindo sozinho, está se sentindo angustiado,
Eu e toda a minha equipe, junto com a minha esposa, a pastora Karina, a gente espera você todos os sábados às 19 horas lá na nossa igreja. Mas ainda que você não possa ir até lá, nós temos uma equipe de integração e de visitas que podem ir na tua casa o dia que você quiser, a hora que você quiser. Depois a gente vai deixar, posso deixar o WhatsApp. Pode deixar tudo. Gente, escuta o que eu tô falando. Você pai, mãe, tio, vó que tá assistindo a gente, o WhatsApp oficial da Rede Jovens Plenitude da Fé, 24 horas. 24 horas. A hora que você mandar uma mensagem, alguém da nossa equipe vai te atender, vai orar por você, vai agendar uma visita. Eu, pessoalmente, posso estar lá, como qualquer outro dos líderes que a gente tem, para orar com seu filho, com seu sobrinho. Então, o recado que eu quero deixar é esse. Eu estive ao lado, no dia do atentado em Suzano, eu estava ao lado da escola. E tem gente que ainda brinca com isso, né? Cara, eu me desesperei e eu comecei a ver aquele movimento todo acontecendo na rua e eu chorava. E eu falava, Deus, tem que ter algum propósito de o Senhor permitir que um pastor de jovens esteja ao lado de tudo isso que está acontecendo. Eu entrei ao vivo na rádio com o pastor Daniel, falando sobre o assunto na época. E a gente tem tratado muitos jovens com esse perfil, que tem sofrido depressão, que tem tido surtos psicóticos. Então, de tudo que a gente tem feito nesse ano, o nosso propósito principal, fundamental, tem sido tratar a saúde emocional dos nossos jovens. Então, é isso que eu quero deixar como recado. Se você precisar de ajuda, nós estamos aqui para te ajudar. E deixa eu te lembrar também que bullying é legal para quem faz, para quem sofre não. Então, se você faz bullying, fique esperto. Você está prejudicando a vida de alguém. Para com isso, ok? Pastor, muito obrigado. Vez, cara. Obrigado. Uma bênção estar obrigado aqui. mesmo. Que precisar de estar junto aí, estamos juntos para fazer o que for aí pelo reino. Juntos pelo reino. Juntos pelo reino. Amém. Eu estive aqui com o pastor Fábio Trajani. Glória a Deus. E quem sabe a gente vai fazer uma parte 2, hein? Porque tem muita coisa para falar, muita coisa para acontecer. A gente vai fazer uma parte 2 dessa entrevista. É isso aí. Ok? Galera, um grande abraço. Fiquem com Deus e até semana que vem no Contramão. Tchau, tchau. Amém. Tchau, tchau. Jesus me viu